E aí o que aconteceu? Foi lá pro hospital, nisso que ele foi levar pro regional, essa criatura arranhou o braço dele embaixo da axila e rasgou a camisa. Porque ele não tava de farda, nada disso. Puta cuidado dos caras, né? Os americanos vêm com roupa biológica. E os caras tomam munhada no sovaco. É bem coisa de brasileiro. A Havaiana pegando o alho. Aí o que aconteceu com o Marco Elixerez? É uma preguiça. Aí olha o que aconteceu com o Marco Elixerez. Morreu. Esse foi o cara que faleceu. Esse foi o cara que morreu. Esse é um dos caras que... E a família deles afirma... Cobra saber por que ele morreu, o que acontece? Eles cobraram na época e depois resolveram não cobrar a exumação do corpo. Não sei por quê. Aí não me pergunte, tem que perguntar pra eles. Por que eles decidiram isso daí. Agora, tem muita história que fala, não, porque ele foi enterrado em caixão lacrado. Isso é mentira. É mentira? Tá, isso é mentira. Tem muita história da carochinha no meio de Varginha também. Então a gente tem que saber separar o joio do quanta trigo. gente não se aproveita da história. Agora, eu tive... O que é verdade é que ele morreu infectado com o quê? Então, o ano passado eu tive a oportunidade de estar no apartamento do Dr. Janine, que foi o legista. Boa. Entendeu? Que assim, como ele já estava aposentado, a gente conseguiu através do Rubão, que é uma pessoa lá de Varginha, que conhece lá e tudo mais, ele abriu... Tô vendo se tá todo mundo esperto aí. Gostou dessa, hein? Posso falar? A gente devia ter chamado ele pra Halloween, né? Exatamente. Porque, pelo amor de Deus, cara, olha essas histórias. Eu vi que tá todo mundo quietão aqui, eu vou dar um susto na então, galera. Morreu PM, morreram civis e morreram animais no zoológico de Varginha de forma extrema. Peraí que a gente já chega no zoológico. E o legista, vai? Então, aí eu fui falar com o legista. Os bichos foram jantar no zoológico? O legista, me deu a impressão, pela entrevista que a gente fez, que ele deu aquela sabonetada, algumas coisas ele não falou e algumas coisas ele falou na entrelinhas. O que eu fiquei sabendo agora é que ele está escrevendo um livro e está incluindo mais detalhes a respeito. Mas o que ele falou? Se você pegar o vídeo lá no meu canal e assistir, o Dr. Janine, você vai ver que ele fala que em todos esses anos, dezenas de anos fazendo... operação de necrópsia, né? Como legista e tal, ele nunca viu uma bactéria tão possante, tão potente como essa, levar a óbito em tão pouco tempo um cara saudável de 23 anos. Que bizarro, velho. Entendeu? Aí eu perguntei que se foi tirado o cérebro, que eu fiquei sabendo que chegou um cérebro lá no cemitério dos Amarais. Isso, os Mondini, né, fazendo as pesquisas do Grupo do 7 também, já lá em Campinas e tal, e a gente sabia que tinha chegado um cérebro, um negócio lá. Aí quando eu perguntei para ele, ele falou que foi tirado mesmo. Provavelmente para estudo. Agora, se foi isolada a bactéria, e aí eu já não sei. Ele falou que não foi feito nada. Mas sabe aquele não que você pode ser um sim? Pô, eles não iam deixar isso, né? Isso, pode ser um cara sim. morreu por uma bactéria, imagina. Tanto é que os americanos que assumiram as coisas, depois estiveram na Unicamp, tudo que passou na mão da criatura, eles encaixotaram e levaram para os Estados Unidos. Máquina de hemograma, microscópio, tudo. Deram um banho de loja no departamento da doutora Fátima lá na Unicamp. Para você ter uma ideia. Entendi. Que os americanos... Mas isso nada é oficialmente comprovado, né? Não. É muito louco isso, porque eles vão negar, isso, né? Mas assim, pessoas que trabalham lá, pelo menos a gente tem 2 depoimentos de enfermeiras, uma já falecida, que viram a criatura, que o Badam Palhares analisou lá na Unicamp. Dizem que o Badam Palhares, que é o maior legista, essa parte do hemograma, autópsia. O sangue coagulou dentro da mangueira das máquinas de hemograma. Foram 2, pifou 2. E aí eles desistiram. Depois eles analisaram, descobriram que a criatura tinha mais plaquetas do que um ser humano normal. O sangue era vermelho, um pouco mais escuro. Mas vamos voltar lá pro hospital. O que foi feito lá? Depois que essa criatura foi para uma determinada área lá, houve um pedido do Exército para que um médico ortopedista cuidasse da fratura exposta. Aí esse médico, né, vamos ver o que dá. Deu lá uma anestesia, fez o que dava para fazer. Conclusão, em 24 horas,
o osso estava colado e a pele regenerada. Ou seja, não existe nenhum ser humano ou animal na face da Terra que tenha uma capacidade de regeneração tão rápida assim. Então eles continuaram vivos? O governo talvez... Sim. pegou seres vivos. Esse continuou vivo. E o que eles fazem? Eles devolvem? Como assim devolve? Não sei. O que eles fazem com o bicho vivo? Não, levaram pro Que não entende uma novela das 7? Vai fazer o quê aqui? Não, levaram. provavelmente foi pros Estados Unidos. Não sei se tá vivo Deve ainda, devolver, né? deve ser tipo prisioneiro de guerra. Ó, você... Tá empalhado lá, né? Sei lá. Mas, ó, o livro que conta essas histórias médicas aí bizarras é esse, aqui é a capa do livro, que é um médico americano chamado Dr. Roger K. Leir. Ele teve com os médicos no Brasil, um médico pelo menos, conversou, coletou esses dados e aí tem essas coisas bizarras aí que eu tô falando para vocês, né, das plaquetas. Isso pode talvez explicar o porquê da regeneração tão rápida da pele e do osso Sim, porque dessa criatura. Porque